Vamos falar de Vasco. Vamos falar sobre... Não tem santo nessa história, inclusive tem cunho político essa muvuca que houve no final de noite de ontem, já que a Sempre Vasco está rachada. Inclusive, o Pedrinho exonerou umas peças que até então estavam sendo importantes na sua gestão. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. De saber o futuro do Vasco depois da Copa do Mundo. A bola rola pelo Brasileiro, Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Bom, no final de noite ontem, a Justiça afastou o presidente da associação, Pedro Paulo, ou como ele é mais conhecido popularmente, Pedrinho, da SAF do Vasco. Ele é presidente da associação e está afastado da SAF. Né? Inclusive por não entregar valores que a contabilidade estava pedindo, a falta de um contador. Isso há mais de um ano a Justiça vinha cobrando, o Ministério Público vinha cobrando. Olha que engraçado que o Ministério Público cobrando. Tem uns que adoram desmentir colegas lá dos Estados Unidos que falam que é frágil a coisa. E a 77 Carioca conseguiu afastar o Pedrinho. Para vocês verem que a ignorância da coisa é porque no X me alertaram, entre aspas, que a 77 Carioca que entra com a ação, beleza. Só que eles não fariam nada sem a Matrix norte-americana, sabia? Aliás, quando eles fizeram aquela carta aviso à família Lamarck, teve a assinatura do diretor da Matrix norte-americana. Bom, e logo após sair a decisão, né, pelo menos a decisão liminar da Justiça, o presidente Pedrinho lançou uma nota afastando alguns poderes do clube, inclusive o Felipe Carregal, que era o diretor jurídico do Vasco, fez uma nota. A Sempre Vasco está rachada há um ano atrás. Eu tenho um pitch de um diretor que não é peixe grande, peixe pequeno. Inclusive eu tenho curiosidade qual foi a reação do Pedrinho, do Felipe, dos peixes grandes da Sempre Vasco, que quando o Flamengo ganhou a Copa da Libertadores do ano passado, esse peixe pequeno falou que deveriam seguir o exemplo do Flamengo, que melhor que o remédio da SAF, ou seja, continuar na associação. Como eu só tive a palavra desse diretor, né, desse peixe pequeno, eu não sei se o Pedrinho visualizou, se o Felipe Carregal visualizou, qual foi a reação deles, se eles curtiram ou não curtiram. Bom, mas havia papo que o grupo, cada uns queriam, acreditam, seja por um romantismo, seja por fé, outra coisa que você queira denominar, que a associação pode ser autossustentável.
Outros, como o presidente Pedrinho, sabem que hoje é inviável ter que revender. E tem outros que reconhecem que tem que revender, mas não queriam que revendesse para a família da máquina. Uns acham, inclusive, que o Pedrinho já estava, desde a eleição, comprometido com a família Lamarca. Inclusive, o José Lamarca, que é o dono da revista, fez um vídeo com o Pedrinho na época da campanha, mas falava no know-how de São Januário, não se falava de comprar SAF do ar. Inclusive, recentemente, o Edmundo deu uma entrevista aos colegas do Atenção Vascaínos, admitiram que a CP Vasco só queria tirar a 77. Eles falaram que já sabia que a 77 era nociva ao Vasco, mas, bom, a crise financeira dos norte-americanos veio depois da eleição do Pedrinho. Sim, off, já sabiam, mas publicamente foi depois. Mas já vinha essa diferença de ideias que não sei, não tentei apurar, mas não consegui algo que afirmasse se esses afastados estão entre analistas que são contra a revenda ou não, ou eles estão sendo afastados porque houve essa liminar. Mas, de qualquer forma, o Vasco, o maior inimigo do Vasco é ele mesmo. Tem a briga, porque o Pedrinho escolheu a pior forma possível de ter o controle da SAF, porque se ele tivesse esperado em setembro para ver se a 77 desse aporte, se não desse, com $1 ele recuperaria as ações da SAF. Ele poderia ir vender para quem ele quiser. Engraçado que os apoiadores da diretoria falam que o Pedro não podia esperar, porque se esperasse, seu aporte Vasco cairia para a segunda divisão. Bom, o aporte não caiu. Ele entrou para eliminar, para impedir o aporte. O Vasco não foi rebaixado. Inclusive, eu falava que 300 milhões não faria falta. Se não faria falta, por que não apostou para ver se realmente eles não teriam dinheiro? Hoje, se ele não tivesse, hoje, o Pedro era dono de 100% das ações da SAF. Poderia vender facilmente para a família Lamarca, para o Bill Guedes, seja para o Marciano, quem fosse. Juridicamente falando, ou chegavam no denominador comum com os norte-americanos, pode vir o Sabichão, porque uma subsidiária da 77 Carioca não vai fazer nada que a Matrix não sabe. Ou não vai ir contra a palavra da Matrix, que manda. Chegava logo na Matrix, chegasse um acordo e vendia. Ou contava para ver se eles tivessem o dinheiro da aporte, e hoje era a associação dona da SAF. Bom, mas eu até acredito que eles vão tentar derrubar essa liminar, porque eles preferem assim do que sentar e conversar. Visto que um dos porta-vozes deles falou que é uma ação frágil que facilmente vai ser derrubada. Então vamos aguardar ao longo do dia se isso realmente vai acontecer. Então é isso, galera. Até o nosso boa noite, o resumo da quarta-feira.
Bom, eu acho que vai ser só a hora do almoço, porque né, vai ter o jogo da seleção brasileira. Então, até a hora do almoço e depois, à noite, vai ser a análise do jogo da seleção. Até mais.